Olá pessoal, meu nome é Eliege, eu sou graduanda do curso de Oceanologia na Universidade Federal do Rio Grande. Também faço parte do Laboratório de Oceanografia Dinâmica e por satélites. Vou apresentar o trabalho intitulado Risco à perda de serviços ecossistêmicos por derramamento de óleo na Bacia de Pelotas. Eu sou orientada pelo professor Fabrício Sanguinec e pela professora Júlia Ribeiro. A motivação do trabalho é: o Brasil ele possui uma rica diversidade de ecossistemas, tanto marinhos como costeiros. No entanto, a atividade petrolífera no oceano ela pode trazer algum risco de derramamento de óleo, como ocorrido na praia de Tramandaí, que resultou em cerca de 100 mil litros de óleo derramados no mar. O incidente ele ocorreu quando um mangote de uma monoboia se rompeu durante uma operação de transferência de petróleo do navio para outra monoboia. Então a mancha ela se estendeu por 3 km na hora, embora tenha sido feito o plano de contingência quase que na hora do ocorrido. E também em 2023, no final de 2023, algumas empresas adquiriram 29 blocos de petróleo para exploração na Bacia de Pelotas. Então uma grande expansão nessa área estratégica e também sensível próxima à costa sul do Brasil. Esse contexto de maior atividade na região, ele gerou algumas preocupações ambientais e debate público também. Então, esse trabalho, ele propõe reconhecer os serviços ecossistêmicos dos ambientes do litoral sul do Rio Grande do Sul. Serviços ecossistêmicos são os benefícios que os ecossistemas fornecem para as pessoas, como água potável, alimento, regulação do clima e entre outros. Esses serviços eles também podem ser classificados em 4 categorias principais: serviços de provisão, serviços de regulação, serviços de suporte e também serviços culturais. Então, junto com esse conceito de serviços ecossistêmicos e baseado também no índice de sensibilidade das cartas de sensibilidade ambiental que já tem para a Bacia de Pelotas, que são as cartas SAL, especificamente a gente vai trabalhar com cartas estratégicas de Rio Grande, Tamandaí e Chuí. Então, combinando essas duas metodologias, o trabalho propõe analisar então qual seria o risco e a perda desses serviços em caso de derramamento. Que é um mapa da área de estudo, demonstrando qual as cartas, os locais das cartas que a gente está trabalhando na Bacia de Pelotas. Os objetivos: a gente tem um objetivo específico, um objetivo geral, e alguns objetivos específicos que alguns a gente já executou e outros a gente vai executar mais pra frente, nos processos mais pra frente do trabalho. O objetivo geral seria avaliar o risco à perda de serviços ecossistêmicos marinhos e costeiros por um derramamento de óleo em diferentes cenários climáticos. E os específicos seriam distinguir os ecossistemas afetados que possuem maior sensibilidade ao óleo, verificar os serviços ecossistemas com maior risco à perda com base nos diferentes cenários de derramamento de óleo e criar cenários climáticos para reconhecer os ecossistemas afetados por derramamento de óleo. E por fim, propor ações para mitigação dos possíveis impactos em caso de derramamento de óleo. Então, como seria a aplicação desse trabalho no setor de petróleo e energia? Vai permitir uma análise sistêmica para mitigar impactos ambientais e gerar ganhos também operacionais no setor de petróleo, visto que essa intensificação na exploração da Bacia de Pelotas é algo mais recente, Também alinha-se com o planejamento espacial marinho e também com a agenda de 2030 e a década dos oceanos, promovendo uma conservação e uso sustentável dos ecossistemas oceânicos. E também esse estudo é crucial diante da intensificação, como eu já falei, da exploração, reduzir danos e favorecer o desenvolvimento sustentável na região. Então, a metodologia para a presente etapa do trabalho foi orientada em pesquisas de referências bibliográficas e no levantamento de informações relativas à sensibilidade dos ambientes, tendo como base sempre as cartas SAL da Bacia de Pelotas, especificamente as cartas táticas de Rio Grande, Itaim e Chuí, como mostra no mapa. Assim, esses ambientes eles foram analisados em marinho, que a gente selecionou praias arenosas, praias de detritos calcários e moles da Barra. Os moles da Barra, ele não é um ambiente natural, mas a gente percebe que é um ambiente que também traz serviços ecossistêmicos para a região. E o estuarino, que foram marismas, banhados e praias arenosas, os quais vão compreender os índices de sensibilidade do litoral, que também está descrito nas cartas SAL. A partir disso, tendo como base os conceitos de serviços ecossistêmicos, bem como alguns trabalhos também relacionados a isso, foi possível reconhecer os serviços ecossistêmicos prestados por esses ambientes. Os tipos eles foram classificados em suporte, provisão, regulação e cultural. E o enfoque ele considera uma abordagem com base ecossistêmica que busca reconhecer o risco à perda desse serviço em caso de derramamento. Aqui nessa tabela mostra os tipos de ecossistemas para cada ecossistema identificado nos ambientes tanto marinhos como costeiros no litoral sul da bacia. Aqui a gente selecionou os ambientes que seriam perdidos primeiro, que a gente considerou primeiro em caso de derramamento de óleo. Nessa tabela aqui, a gente também mostra o ambiente, e os ecossistemas de cada ambiente, junto com o índice de sensibilidade do litoral que já está exposto lá na carta SAL. Aqui a gente percebe que no ambiente marinho, os ecossistemas que têm um índice de sensibilidade do litoral maior seriam as praias de detrito calcários, E o que isso quer dizer? O índice maior, quanto mais o índice, mais próximo de 10, por exemplo, maior a sensibilidade do ambiente em caso de derramamento. Ou seja, ele vai ser afetado de forma mais intensa do que os outros. Já no estuário, a gente percebe que marismas e banhados têm um índice máximo, que é 10, então eles seriam afetados primeiro. Então, esses valores do ICLs variam de 3 a 10, nesse caso, para esses ambientes selecionados no trabalho, sendo quanto maior o valor, maior a sensibilidade do ecossistema ao impacto de um derramamento de óleo. E a gente tem que os marismas e os banhados, eles têm o CL de 10, então o máximo ali, indicando sensibilidade máxima, isso em caso de derramamento serão os mais afetados.
Então, as considerações finais. Os ecossistemas suarinos, de maneira geral, são os mais sensíveis ao óleo, então com maior risco à perda de serviços ecossistêmicos, né, em caso de algum acidente. E a gente percebeu que o uso das cartas SAL, combinado também com esse conceito de serviço ecossistêmico, auxilia na mitigação de impactos. A gente consegue ver o que aquele ambiente vai perder em caso de derramamento. E para etapas futuras, a gente pretende gerar modelos meteorológicos para prever o comportamento do óleo e evitar perdas. Então, ver aonde o óleo vai chegar primeiramente, né, na costa, em qual ambiente ele vai chegar primeiro, como é que ele vai se comportar na nossa costa. Agradecer o Programa de Recursos Humanos da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível, PRH-ANAC. E o presente trabalho ele foi realizado com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP.